Vamos continuar com a aula sobre os impactos ambientais na agricultura, agora com a acidificação, que é o processo que faz com que o solo torne-se mais ácido e com isso ele fica impróprio para o plantio de qualquer tipo de cultura. E para corrigir tem que ser feito investimentos muito elevados para corrigir a acidez do solo e para poder ele ter alguma propriedade que beneficie a agropecuária, a agricultura no caso. Eles ocorrem principalmente em ambientes tropicais e subtropicais, onde há uma maior quantidade de chuvas e geralmente as chuvas têm uma acidez maior do que as águas já no continente. E trata-se de um processo químico que reduz o pH do solo. A escala de pH acima mais elevado é um pH básico, ou seja, alcalino, e abaixo, a numeração mais baixa na escala do pH tem pH ácido. Então, é um processo químico que ocorre no solo e que reduz o pH, tornando o solo ácido. O solo pode ser naturalmente ácido, então muitos fenômenos ocorrem naturalmente, mas com o uso da agricultura esses fenômenos vão se intensificando. Então, naturalmente ele pode ser ácido, ou se acidificar também naturalmente, principalmente pela dissociação do gás carbônico, CO2, que encontra-se no solo, justamente por conta das chuvas tropicais e subtropicais que vão desassociar o CO2 e com isso dá uma reação química que aumenta o teor de nitrogênio, que vai fazer com que o solo fique mais ácido. E a exploração agrícola é um fator gerador de acidez do solo. Justamente essa acidez também pela irrigação e por formas de tratamento não muito controlados, vai fazer com que o solo perca os seus nutrientes e ele vai perder a matéria orgânica e a fertilidade do solo. A acidez aumenta a concentração de alumínio no solo. O solo vai ficando com mais alumínio, que prejudica o desenvolvimento das plantas. Então tudo isso é um processo químico que vai transformando os elementos. Primeiro desassocia o CO2, depois aumenta a concentração de hidróxidos, hidroxilas, e com isso também vai aumentando a concentração de alumínio, justamente pelo acréscimo de matéria orgânica, por perda de nutrientes, e aí vai aumentando a concentração de alumínio no solo, que prejudica o desenvolvimento das plantas. O pH do solo deve ser medido com procedimentos químicos. Então isso é bem simples. Pode colocar o solo em um solvente e aí medir o pH com aquele papelzinho que tem a escala. E agora a contaminação do solo. A contaminação do solo é muito comum em regiões agrícolas, principalmente devido aos agrotóxicos, aos fertilizantes químicos que são jogados nas plantas ou os pesticidas. Com isso vai contaminando o solo, mas não é só isso. A causa é causada principalmente pela presença de produtos químicos xenobióticos, produtos químicos que eliminam matéria orgânica, são os pesticidas. Ou outras alterações no ambiente natural do solo, pode ocorrer naturalmente a contaminação, justamente pelo excesso de matéria orgânica, aquilo ali o ambiente não é capaz de absorver e com isso contamina. Mas é geralmente causado justamente por produtos químicos, que são os pesticidas, que são utilizados para matar ervas daninhas ou alguma praga da cultura que escorre para o solo e com isso causa a sua contaminação, não só do solo, mas também dos lençóis de águas subterrâneas. Os contaminantes são mais comuns os hidrocarbonetos de petróleo, justamente
os produtos que são utilizados como base para esses produtos químicos, que é o naftaleno e o benzopireno, os solventes, os pesticidas, o chumbo, muito como o chumbo em sprays e em fertilizantes, e também outros metais pesados, como cádmio, por exemplo. O solo fica contaminado por atividades humanas. Essas atividades humanas são principalmente a liberação de resíduos industriais. Então não é somente, como te falado, não era somente atividades agrícolas que contaminam o solo, mas liberação de resíduos industriais que não são tratados por lei. Todo resíduo industrial tem que ser tratado antes de ser despejado no solo. Esse tratamento é feito por uma usina de purificação da água, desses resíduos que são jogados, e vai atenuando, jogando outros produtos químicos para causar a concentração dos resíduos tóxicos em áreas mais baixas por decantação, e flui apenas a água liberada desses produtos. E aí dá um destino mais adequado a esses produtos químicos que ficam retidos pela decantação. O uso excessivo de fertilizantes e também de pesticidas, então o uso não controlado, o uso desadequado de fertilizantes e pesticidas vai causar justamente a contaminação do solo. E a formação de lixões que são comuns em cidades pequenas ainda, ocorre muito lixões, apesar de ser proibido, mas esses lixões vão acumulando o chorume, vão acumulando contaminantes que vão se filtrando no solo, contaminando o solo e também os lençóis freáticos.